Imagens mostram o momento em que a ativista de Trump foi baleado durante palestra. FBI encontra a arma do crime e identifica um suspeito. Socorro. Amadeu, o FBI está oferecendo $100 mil, $100 mil por qualquer informação que leve à captura do assassino do ativista de direita ontem em uma universidade nos Estados Unidos. O FBI está oferecendo $100 e também já divulgou a foto do suspeito. Antes o FBI tinha dito apenas que era um homem, que era jovem, era em idade de estudante universitário. Há cerca de uma hora o FBI divulgou essas imagens que a gente está vendo aí, o suspeito de assassinar o ativista e a oferta de $100 mil por informações que levem à captura dele. Os policiais também já encontraram uma arma, foi um rifle de alta capacidade, essa arma que os policiais acreditam que foi a arma que ele usou no crime. Essa arma estava em uma floresta, enrolada em uma toalha. Os policiais também encontraram um cartucho vazio e mais 3 cartuchos intactos, e nos cartuchos havia as palavras transgênero e antifascista. Os policiais agora, as autoridades, estão investigando, estão analisando o DNA e impressões digitais encontradas. O FBI antes já tinha dito que tinha um vídeo, e foi através desse vídeo que ele já divulgou essas imagens aí do suspeito. O FBI conseguiu esse vídeo, que antes eles tinham dito que era vídeo com imagens claras do suspeito, e dizem que ele entrou na universidade cerca de meia hora antes do crime. O ativista é Charlie Kirk, é um ativista, é um influenciador de direita, é um dos grandes nomes do movimento MAGA. Ele foi assassinado ontem em uma universidade, em um evento na universidade, em uma universidade no estado de Utah. E no momento que ele foi assassinado, que ele recebeu o tiro, foi apenas um tiro, ele falava justamente do envolvimento de pessoas transgêneros em tiroteio em massa. Esse ativista, ele tinha uma enorme influência entre os jovens, ele conseguiu aí vários votos de jovens para o presidente Trump, sempre fez campanha para o Trump, fundou um movimento que em inglês era chamado de Turning Point, ou em português, ponto de virada, e nas redes sociais ele tinha mais de 20 milhões de seguidores. O presidente Trump ontem anunciou a morte. O ativista chegou a ser levado para um hospital, morreu uma hora depois. O presidente dos Estados Unidos anunciou a morte do influenciador. Hoje o Trump, nas comemorações, nas celebrações do que marcam o 11 de setembro nos Estados Unidos, o Trump disse que vai fazer uma homenagem póstuma ao amigo, acima de tudo. O Trump vai dar uma medalha, a Medalha Presidencial da Liberdade, que é a mais alta honraria civil que é dada por um presidente americano. E o presidente Trump culpa a esquerda pelo assassinato do ativista. O Trump diz que a esquerda demoniza aqueles com quem discorda. E diz que a violência política da esquerda radical feriu muitas pessoas inocentes e tirou muitas vidas. Os congressistas também estão com medo nos Estados Unidos, ainda mais medo. Os congressistas já falam em reforçar a segurança no Congresso, a segurança pessoal. E hoje, 2 congressistas americanos, 2 democratas, já mudaram o local de uma coletiva com a imprensa. Seria um local aberto e eles resolveram fazer um local fechado justamente por questões de segurança. Enquanto isso, o Departamento de Estado ameaça, diz que quem for estrangeiro, que criticar, que elogiar, que comemorar a morte do ativista, não é bem-vindo nos Estados Unidos. Ameaça que pode expulsar essa pessoa. O número 2, o Departamento de Estado, seria o vice-secretário de Estado, escreveu hoje nas redes sociais o seguinte: em vista do horrível assassinato de uma importante figura política ocorrido ontem, quero ressaltar que os estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são visitantes bem-vindos em nosso país. Fiquei enojado ao ver alguns nas redes sociais elogiando, racionalizando ou menosprezando o ocorrido, e orientei nossos funcionários consulares a tomarem as medidas cabíveis. Por favor, sintam-se à vontade para me informar sobre tais comentários de estrangeiros para que o Departamento de Estado possa proteger o povo americano. Amadeu. Esse rapaz, ele
se notabilizou por um discurso racista, né? Contra LGBTQIA+, e a favor das armas, dizendo, inclusive, quando ocorriam mortes por arma de fogo em eventos como o que ele acabou sendo vítima, ele disse que isso era uma espécie de efeito colateral e que fazia parte. O mais importante é que as pessoas dispusessem do armamento. Toda morte é lamentável, a dele muito mais. Agora, esse clima que agora os próprios deputados, o próprio governo americano lamenta, ele não nasceu de geração espontânea, né, Ari? Verdade, Amadeu, esse discurso de nós contra eles, nós contra os outros, é o que marca a extrema-direita, da qual esse ativista era um dileto representante. Então, na verdade, todo esse caldo de ódio, armamentista, cruento, é um produto da ideologia da extrema-direita. Lamentamos a morte, o criminoso tem que ser punido, mas eles próprios produzem esse ambiente. Eles próprios produzem esse ambiente de polarização extrema que pode, obviamente, culminar em atos criminosos como esse. Lamentável, mas não surpreendente. Além da disponibilização de armamentos para todo mundo, Alessio. Amadeu, e ele fala, inclusive, sobre os estrangeiros suscitarem, né, levantarem esse discurso de ódio e violência. Então, os estrangeiros não podem, mas dentro do nosso grupo, dentro da nossa realidade, da nossa sociedade, diria, política, pode. Né? De fato, algo que chama muita atenção quando o Ari fala sobre esse nós contra eles. Né? Quando é deles, tudo é reprovável, tudo é repugnante, mas a gente pode defender essa violência, a gente pode defender... Mas quando acontece com um desse grupo, sempre se joga, obviamente, a culpa para o outro lado, sempre se joga que nunca foi feita essa defesa. Mas, infelizmente, Amadeu, isso que a gente tem visto nos últimos anos, uma defesa desse mal crescente, e eu falo não só da direita, eu falo da política como um todo, dos agentes políticos, né, de sempre levantar essa discussão, essa polarização que muitas das vezes acaba gerando essa violência também. O Mariano mandou aqui uma imagem do... Como é o nome dele? Do Kirk. Do Kirk. Charlie Kirk, ao lado do Bolsonaro. Aí foi quando, Mariano? Mas eu não sei precisar a data, mas ele tem um programa, um podcast nos Estados Unidos, e em um desses eventos ele teve a participação do ex-presidente Bolsonaro lá. E aí tem esse registro na internet. Ele que é um dos homens que influenciou o Trump, né, Franci? Era, né? Sim, Amadeu, é um fato realmente lastimável. Por isso, quando nós comentamos aqui sobre esse discurso de ódio, condenando o discurso de ódio, é uma condenação a algo que não fica só no discurso, porque vem passando realmente ali para atos físicos, para atentados de um lado e de outro. Você vê agora a morte desse ativista pró-Trump, defensor das armas, mas tivemos já casos no Brasil do tesoureiro do PT, o Marcelo Arruda, que foi assassinado por um policial penal quando comemorava ali um aniversário com a temática do Partido dos Trabalhadores. Tivemos ali a facada no ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, quando se condena esse discurso de ódio, é porque esse discurso de ódio reverbera para uma sociedade mais violenta. Então, o processo de pacificação passa também em debelar, em eliminar o discurso de ódio. Amado. Se bem que nos Estados Unidos, isso para eles não é uma coisa inusitada, inusual, incomum, não. Já houve morte de presidente, de senador, de líder religioso. Esses atentados são coisas com as quais os americanos... Contra o próprio Trump, no ano passado. Que os americanos já convivem. Infelizmente, o Reagan, né? Tentaram matá-lo também. Também. O John Kennedy foi assassinado, enfim.
E aí, entre republicanos, democratas, não interessa. Esse ódio lá, ele é muito visceral na política também, de forma lamentável. E o discurso de mais armas, de intolerância racial, de intolerância aos imigrantes, só fermenta, só piora. Vamos lá, agora a Socorro traz para a gente um problema também para o Trump, é a economia. Olha aí, Ari. Tarifaço de Trump provoca aumento